Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Comigo, com o Timaço do Batista, até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após acertar a contratação do jovem zagueiro Everton, Ponte faz proposta por Márcio Silva, ex-Guarani. Também zagueiro, Márcio rescindiu com o Botafogo da Paraíba, está próximo de acertar com a Macaca para a sequência da Série B. Pendências salariais deixam o futuro de Bruno Lopes incerto no Moisés Lucarelli. Principal reforço do Guarani para a disputa da Série C, João Paulo foi apresentado oficialmente. Jogador de 35 anos chega para uma das posições mais carentes do elenco alviverde. Carlos Frontini, executivo de futebol do Guarani, confirma saídas de Gabriel Mota e Léo Porfírio para o Asa de Arapiraca. Vasco e Marcos Lamáquia encaminham um acordo para a venda da SAP pelo valor de 2 bilhões de reais. Quase 2 anos depois de tirar a 777, direção de Pedrinho se aproxima de acordo com um novo investidor. Carlo Ancelotti confirma Brasil com 4 atacantes contra a França. Seleção entra em campo nesta quinta-feira, 17 horas, em Boston. Mohamed Salah anunciou que deixará o Liverpool ao final da temporada europeia em junho. Ídolo da equipe inglesa, atacante egípcio, encerra ciclo de 9 anos no Liverpool.
Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto para o WhatsApp, também de texto para o nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já com muito esporte para você. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Nordeste, a competição que teve início ontem, com destaque para o Jogo do Esporte, que acabou vencendo a Jacuipense pelo placar de 2-1. O Asa venceu o Piauí por 1-0. O Imperatriz perdeu em casa para o Retrô por 1-0 e o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 1-0. Hoje às 7h tem Ceará e ABC, América de Natal e Maranhão, 7h30 Vitória e Botafogo da Paraíba, além de Itabaiana e CRB, Fluminense do Piauí e Juazeirense, as partidas que serão realizadas nesta quarta-feira, e amanhã fechando a rodada tem Souza da Paraíba e Confiança. Ontem teve início também a Copa Norte, com destaque para a vitória de virada do Paysandu sobre o Gás, pelo placar de 3-1. O time roeraimense saiu na frente, mas o Paysandu acabou virando o jogo. Ontem também teve início a primeira edição da Copa Sul-Sudeste. Caxias e Operário empataram por 0-0. Em casa, o Cianorte perdeu para o Volta Redonda por 3-1. Hoje, às 7h tem Sampaio Correia do Rio de Janeiro e Juventude. 8h Tombense e Avaí. 9h50, Novo Horizontino e América Mineiro. Aliás, 9h30 este jogo. 9h50, Chapecoense e São Bernardo. São os jogos válidos pela primeira rodada da Copa Sul-Sudeste. Hoje também é dia de prosseguimento do Campeonato Paulista da Série A2. Série A2 na sua segunda fase, terceira rodada de um total de 6. Lembrando que no domingo, o Juventus derrotou o Sertãozinho por 2-1. Hoje, no começo da noite, tem Ituano e Água Santa. 8h São José e Ferroviária. 8h15, 15 de Piracicaba e Votuporanguense. A classificação tem no Grupo A a liderança do Votuporanguense com 4, 15 de Piracicaba 2 pontos, Água Santa 2 e Ituano 1. Já no outro grupo, a liderança do São José com 100% de aproveitamento, 6 pontos, 6 pontos também para o Juventus, Sertãozinho 3 e a Ferroviária ainda não pontuou no Campeonato Paulista da Série A2. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos atender os nossos ouvintes aqui. Qual é a sua expectativa e palpite para Brasil e França amanhã? Catelli. Eu espero que o Brasil vença, mas eu confesso, estou preocupado com os desfalques do Brasil e com o momento muito bom da França. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que você achou da declaração do Neymar em resposta à acusação de passar 24 horas jogando Poker Stars? Para alguns, ele está jogando na lata do lixo uma possível convocação, mas, na minha opinião, nas horas vagas os jogadores têm o direito de fazer o que quiser. Ou você, caro amigo, em sua profissão se dedica 100% do seu tempo à sua profissão. Concordo com uma coisa, que ele deveria se preservar mais em relação à mídia, Edmilson. Bom, respondendo a sua pergunta, eu não consigo porque eu tenho outras atividades, não dá para dedicar
100% do meu tempo para essa atividade, por exemplo, nem das outras. Eu tenho que me dividir. Para isso você tem que ter muita disciplina, né? Por exemplo, apesar de trabalhar com vinhos, durante a semana eu deveria, mas eu não tomo nada de álcool, nada. Então é uma situação de disciplina, porque no outro dia você tem que estar bem, acordar muito cedo pelas várias atividades, então você tem que abrir mão de uma série de coisas. Mas eu não dependo do meu preparo físico para exercer as minhas profissões ou os meus compromissos. É diferente, não dá para comparar. Quando o atleta, e eu estou falando de atleta, e tem uma coisa que é importante colocar para vocês. Hoje no futebol moderno, essas exigências de alimentação, sono, descanso, recuperação, elas são contratuais. Então o atleta não pode sair comendo em qualquer lugar, ele não pode dormir a hora que ele quer, porque é tudo controlado. Então os caras ganham bem também por isso. Mas o clube controla a vida do jogador. Agora o Neymar, ele quer ser popstar e não ter nada controlado e fazer do jeito dele, tá errado. Tá errado, mas é problema dele. O Neymar eu já abandonei, eu não tenho esperança. Eu torço por ele, acho que é um cara incrível, um talento fantástico, só que se ele quisesse, ele estaria numa outra condição física. Vamos ver o que vai acontecer. E vou falar mais, hein? Se ele for convocado para a seleção brasileira, me cobrem depois. Ele vai para ser titular. Ele não vai sentar no banco dos caras que estão sendo convocados aí. Esqueçam isso. Esqueçam. Se eu conheço um pouquinho do Neymar. Gostei das contratações que o Guarani está fazendo, mas o impasse prevalece. Isaac e Diego Torres, você continuaria insistindo com eles ou já dispensaria ambos? Deixando o João Paulo como titular. Sidney. Bom, em primeiro lugar que eu colocaria o João Paulo como titular. Mas eu não desistiria do Isaac e do Diego Torres. Não desistiria. O técnico é diferente, é novo, vem aí uma nova mentalidade de tocar dentro do campo futebol do Guarani. Então o bom treinador é esse, que não desiste dos jogadores. Eu não desistiria. Apesar de concordar que pelo que eles custam, principalmente o Diego Torres, a entrega é muito pequena. Tá bom? Beleza, obrigado pela sugestão de pauta. Tranquilo? O Júlio da base no Paulistão estava deitando na lateral. Pacheco saiu, Justen não pode ser titular. Cadê o Júlio? Marcelo Pimentel. Opção do treinador. Como que está a situação ou a questão financeira da Ponte? Será que está sob controle, principalmente com os novos contratados? Pelo jeito não, né? É o caso do Bruno Lopes aí que pode sair. Pelo jeito não. Ou é pontual. A Ponte... Eu não posso dizer como é que está a situação. Eu fico muito preocupado com a situação, mas não posso dizer que tá ruim, tá boa, tá média. Não posso, né? Vamos ver na sequência. Não deveria mais estar acontecendo isso nesse momento. O jogador saindo, o jogador com impasse de receber. Isso não deveria estar acontecendo nesse momento. É mais um problema que a Ponte tem que ultrapassar. CH, vendo esses jogadores da Ponte jogar, cheguei a uma conclusão se realmente são profissionais. Pois se fizer uma seleção no amador de Campinas e região, teremos um elenco 5 vezes melhor e com custo baixo. Outra coisa, esse técnico é retranqueiro igual a maioria dos péssimos técnicos brasileiros. Por isso, um país pobre no futebol. É isso aí, Batata. Vamos em frente. 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a Ponte Preta acertou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. O zagueiro Everton, de 23 anos, que pertence ao Vila Nova, chega a Macaca por empréstimo com contrato até o final da Série B. O Everton está no Vila Nova desde o ano passado. Na Série B de 2025, ele fez 19 jogos com a camisa do Vila, marcou 1 gol e também deu uma assistência. Nessa temporada de 2026, foram 7 jogos,
sendo 5 pelo Campeonato Goiano e 2 pela Copa do Brasil. O Everton é o 12º reforço contratado pela Ponte Preta após o rebaixamento no Campeonato Paulista, mas as contratações da Macaca não devem parar por aqui. A Ponte Preta iniciou as conversas também com o zagueiro Márcio Silva. Ele tem 24 anos, aquele mesmo que defendeu o Guarani recentemente, defendeu o maior rival da Ponte Preta em 2024 e também em 2025, no ano de 2024, com a camisa do Guarani. O Márcio Silva fez 6 partidas, no ano passado pouquíssimos jogos, 4 pela Série C e 1 jogo pela equipe do Guarani na Copa Paulista, e esse ano havia se transferido para o Botafogo da Paraíba. Por lá fez 12 jogos, marcou 1 gol e foi expulso uma vez, e agora tem conversas bem encaminhadas para defender a Ponte Preta na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, CH. O Márcio Silva chega à Macaca em definitivo, conseguiu a rescisão contratual com o Botafogo da Paraíba e fica livre para assinar com a Macaca até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. E a informação que eu trouxe ontem ainda dentro do Esporte em Debate sobre a situação do Bruno Lopes. A Ponte Preta ainda tem uma reunião essa semana para discutir o futuro do jogador. Ele não foi relacionado para as últimas partidas porque ele retornou do norte com uma pequena lesão muscular e por isso não ficou à disposição do técnico Rodrigo Santana para as últimas partidas da Macaca. A expectativa é que o futuro do Bruno Lopes seja definido essa semana e que na próxima semana, para a partida contra o Ceará, válida pela Série B, partida que acontece na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, no Majestoso, a tendência é que o Bruno Lopes já fique sim à disposição do técnico Rodrigo Santana, CH. Legal, o Geraldo Chagas está dizendo que a Ponte precisa de organização e ter um padrão de jogo. O Maurício, que vergonha o que esses dirigentes estão fazendo com a Ponte, como vão conseguir tocar o futebol sem dinheiro? Infelizmente é o fim da Ponte. Ponte Preta está em dia com os atletas. José Geraldo, a informação que nós temos está, mas não dá para cravar, né? Charles está em dia só com aqueles que não venceram 30 dias. Tá bom. E assim a gente vai seguindo aqui, meus amigos. O Gleger tá na ponta da língua, né? Da língua não, da linha. Muito bem. Gleger Zorgin chegando para comentar a Ponte Preta. Fala, Gleger, bom dia. Vamos em frente. Fala, Gleger. Oi, CH, um grande abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, aqui no programa Nossa Área, o programa de maior audiência do rádio brasileiro, que é apresentado por esse aí, ó, Carlos Henrique, o bate pesado. CH, para falar da Macaca que acertou a contratação do Everton, zagueiro que chega, né, com bons predicados aí, fez base no Cruzeiro, estava no Vila Nova. Acho que é uma boa contratação. Falávamos isso ontem, né? No programa Os Donos da Bola, sobre a contratação desse zagueiro. E tem aí uma proposta apresentada ao zagueiro Márcio Silva, aquele mesmo que passou pelo Guarani e estava lá no Botafogo da Paraíba. Acho que a Ponte percebeu, né? O técnico Rodrigo Santana percebeu nas 3 rodadas aí, 2 pela Copa do Brasil e uma na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, que precisa de alternativas para o sistema defensivo. Então a Ponte vai ao mercado buscando algumas alternativas e acho importante isso, viu, CH? É um compartimento que a Ponte precisa de reforços. Eu acho que a Ponte precisa também, né, na volância, não gostei da participação do Murilo no último jogo, o Tarek também não foi bem e acho que a Ponte precisa de alguns reforços por ali também. Tem o Rodrigo Souza, tem algumas alternativas, mas eu acho que precisa se reforçar com jogadores não só de marcação, mas jogadores que possam encostar um pouco mais, né, no Elvis, no próprio Brian Borges,
que fez gol na última rodada, jogou muito bem ali como meia de articulação, então, mas precisa de algumas alternativas para momentos do jogo. Não dá para você ter um time, não, vamos ter só volante de marcação, porque nós temos o Brian Borges e o Elvis que resolve. Não, você precisa ter gente no compartimento para ajudar, para em alguns momentos da partida mudar a estratégia. Então você precisa de peças de reposição. Acho que isso também no ataque. Acho que a Ponte precisa dar uma reforçada no ataque também. As contratações que chegaram ainda não mostraram porque vieram. E eu estou falando aqui do Cafu, do Potker, do próprio Baianinho. Né? Então precisa de algumas alternativas lá também para o técnico Rodrigo Santana. CH. Muito bem, muito bem. Agora é hora de falar da Desktop para você. Desktop Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Ontem à noite, em reunião que foi virtual, os conselheiros do Guarani aprovaram a previsão orçamentária de 47 milhões e meio de reais para 2026. Tem uma informação importante. No dia 6 de abril, haverá uma reunião no Rio de Janeiro que pode unificar as duas ligas. A possibilidade da Libra, que é a liga que o Guarani faz parte, ser unificada com a LFU, Liga Forte União. Ainda existe a possibilidade, mas é claro que tudo será discutido na reunião do dia 6. E o Guarani, que está prevendo ganhar 8 milhões de reais em 2026 com a Liga, pode ganhar até um pouco mais. Existe essa chance. Quanto à SAF, foi debatido também ontem entre os conselheiros. A Ernest Young, que é a empresa que está fazendo a intermediação, né, já recebeu o contrato do investidor, no caso Roberto Graziano, e está em fase final para apresentar inicialmente para os conselheiros e depois marcar as assembleias para os sócios. Isso deve acontecer no mais tardar na semana que vem, pelo que eu soube. E tudo indica que em maio o Guarani se tornará SAF, se aprovado pelos sócios do clube. Um novo destino para o Guarani nesse ano de 2026. Falando a respeito do futebol do Guarani, os jogadores estão treinando durante essa semana também pela manhã. É o período preferido do técnico Hélio Cizenando, um trabalho forte, trabalho longo, até depois do meio-dia, todos os dias. E no sábado tem jogo-treino contra a equipe do Pouso Alegre. É o último teste do Hélio Cizenando com os jogadores antes da estreia na Série C do Brasileiro, marcada para o dia 4 de abril, um sábado, 5 da tarde, lá em São Luís do Maranhão, contra a equipe do Maranhão, no estádio Castelão. Nesse jogo-treino, o João Paulo vai poder atuar pela primeira vez, né? Semana passada ele não jogou, não atuou no jogo-treino porque ele não tinha chegado ainda, e ontem ele foi apresentado oficialmente e falou sobre esse desafio e também sobre marcar gols. Graças a Deus eu sempre tive anos de mantendo uma regularidade ali, né? Teve anos que não foi tão bom em números, mas individual, mas coletivo foi. Então, assim, eu sempre procuro estar ajudando a equipe da melhor forma, independente se eu vou fazer gol ou não. O mais importante é o grupo e a equipe tá saindo vitorioso. E, como você frisou, acho que o gol que eu fiz pelo São Bernardo foi o gol mais importante até hoje da história do clube. Bom, a janela de transferência fecha na próxima sexta-feira, dia 27. E o Frontini executivo de futebol, ele não garantiu se o Guarani vai trazer novos reforços, mas existe a possibilidade de jogadores saírem até a próxima sexta. Valeu, CH! Valeu, Breno, pelas suas informações. E agora comentando o Guarani, Gleger Zorzin. CH, a manchete diz aí, né, que o João Paulo, principal reforço do Guarani,
não sei se dá para dizer que é o principal reforço, né? Eu ainda quero esperar para ver. Fui até criticado, né? Falando ontem que não sei se eu teria contratado o João Paulo, apesar de acreditar, de achar que ele tem qualidade. Mas há muito tempo que a gente não ouve falar do João Paulo, sendo aquele João Paulo, por exemplo, que foi na Ponte Preta, né? Vestindo a camisa do time Ponte Pretano. Faz muito tempo, hein? Faz muito tempo. Eu vou repetir. João Paulo é bom jogador, tecnicamente, é um cara que pode ajudar, mas eu não sei, por exemplo, se tiverem todos ali no mesmo nível, tiverem todos bem, né? Se ele é um camisa titularíssimo do time. Não sei. Eu acho que a sequência vai dizer isso, né? Os jogos vão dizer isso. Eu vou repetir, hein? Não seria a minha contratação. Eu acho que o Guarani tivesse ido ao mercado um pouco mais a fundo, pesquisado um pouco mais, eu acho que encontraria um camisa 10 um pouco mais de relevância. Essa é a minha opinião e tomara CH, tomara ouvintes, torcedores do Guarani, que eu esteja errado. Aquela vez, lembra que o Guarani repatriou o Regis? Volta o novo mestre do Brinco de Ouro, tá voltando o Regis. Eu disse aqui, olha, o Regis foi lá no Curitiba, foi no céu, não foi bem, né? E nós vimos o que aconteceu. Então não quero ser o dono da verdade, tomara que eu esteja errado, tomara que o João Paulo arrebente, conquiste todos os objetivos, conquiste o acesso, seja artilheiro do time, artilheiro de assistência. É isso que eu quero que aconteça. Mas eu quero esperar um pouquinho para dizer que ele, por exemplo, é a principal contratação do ano para o Guarani, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com